Gênesis capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra estava cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipestre, e nela você fará compartimentos e a revestirá de betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. O seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 1,5 metros, e coloque uma porta lateral, e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque eu vou trazer um dilúvio sobre a terra, para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra será destruído. Mas com você eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja, segundo as suas espécies, 2 de cada seres vivos serão colocados na arca junto a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você, e isso será para alimento a você e a eles. Foi Noé e fez tudo conforme Deus havia lhe ordenado. Feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos na autoridade da tua palavra, cremos que a tua palavra é apta a instruir, a admoestar, a impulsionar os nossos corações. Por isso pedimos que a sua palavra viva cumpra o propósito dela 100 por 1 dentro de nós. Pai, eu saio de cena hoje e peço que o Senhor entre em cena. Nós não estamos aqui porque queremos ouvir um homem falar, mas queremos ouvir o som da tua voz, porque quando o homem fala, nós até podemos ouvir, mas quando o Senhor fala, a nossa história é transformada. E é isso que nós queremos, ser transformados pelo poder da tua palavra essa noite. O Senhor tem liberdade aqui neste lugar. Em nome de Jesus. A Bíblia nos relata um período específico onde Deus contempla a maldade no coração do povo. A Bíblia vai dizer que o povo havia se corrompido, o povo havia se distanciado da face de Deus. Nós estamos falando de uma geração obstinada, uma geração que estava vivendo literalmente no lamaçal do pecado. Nós estamos falando a respeito de uma geração em que no meio dela a maldade estava prevalecendo sobre a terra. A Bíblia vai dizer então que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E Deus então decide dar fim, dar cabo a todo ser humano, a toda espécie que havia e que existia sobre a face da terra. A Bíblia diz então que Deus decidiu executar tudo, mas no meio dessa história, no meio disso tudo, a Bíblia vai dizer que Deus encontrou um homem. E aqui a Bíblia começa a relatar a história desse homem chamado Noé. Um homem comum, um homem que tinha uma família comum, um homem que vivia uma vida comum. Mas Noé foi um homem que escolheu andar com Deus, e nós aprendemos profundamente com a vida de Noé. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho sobre a vida de Noé e vamos aprender com esse homem a como viver o plano e o propósito que Deus tem para nossas vidas. Nós vamos aprender alguns princípios com eles. Eu queria que você essa noite me permitisse ministrar o seu coração. Você me empresta o seu coração para eu ministrar a ele? Amém? Você me empresta o seu coração para eu ministrar a ele? Amém? O título dessa mensagem é Desvendando o Propósito. Meu irmão, você está sentado do lado de alguém que carrega um propósito da parte de Deus. E eu creio que essa noite Deus vai desvendar traços do propósito, do chamado, da vocação que Ele tem para você durante esses dias. Aleluia! O primeiro princípio que nós
encontramos nesse texto é que a direção encontra você enquanto você caminha com Deus. Quando a palavra se refere a Noé, a Bíblia vai dizer que Noé era um homem justo. A Bíblia vai dizer que Noé era um homem íntegro. A Bíblia declara que Noé era um homem que andava com Deus. Então preste atenção, porque em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração que andava distante de Deus, Deus encontrou um homem. Diga comigo, um homem. Meu irmão, eu preciso que você saiba que quando Deus decide fazer algo sobre a terra, Deus só precisa de um coração disponível, um coração que escolhe andar com Ele. Deixa eu falar algo para você. Nós, durante esses dias, como igreja, temos buscado a face do Senhor. Nós temos buscado ao Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas uma coisa que eu quero que você entenda no seu coração: é impossível você conhecer quem Deus é e não ter a revelação de quem você é em Deus. É impossível você conhecer quem Deus é e não experimentar também daquilo que Ele pode fazer em você e a partir de você. Deus só precisa de um, irmão. E sabe o que alegra o meu coração? É que eu acho que tem mais de um aqui essa noite. Eu acho que tem mais de um, meu irmão. Se você está aqui essa noite é porque você tem escolhido andar com Deus. Amém? Então a Bíblia vai dizer que Deus escolhe ele. O texto diz que Noé, lá no versículo 9, a palavra vai dizer que Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Preste atenção. Noé era um homem justo, íntegro. E ele andava com Deus. Irmão, aumenta esse teclado que eu só funciono com música. Em nome de Jesus, aleluia. Quem dá glória? Aleluia. Eu só funciono com música, irmão. Cada um, né? Vamos lá. Então, olha só. A Bíblia vai dizer que Noé era justo, que Noé era íntegro. Só que quando nós olhamos a vida de Noé, uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: ah, Elisa, Deus concedeu um grande propósito para Noé, porque Noé era o cara. Noé era o cara, era justo, era íntegro, Noé andava com Deus. E sabe, muitas vezes quando nós olhamos a vida de Noé, nós pensamos ou consideramos os adjetivos que são atribuídos a Noé. Ah, ele era justo, ele era íntegro, então Noé era o cara. Só que antes, meu irmão, do versículo 9 tem o versículo 8. E no versículo 8 a palavra diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando nós olhamos a vida de Noé, o texto vai dizer, antes de falar dos adjetivos, a Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então preste atenção, porque quando nós falamos de graça, o que é graça, gente? Graça é o favor imerecido de Deus. E eu fui procurar no original, porque às vezes quando a gente procura no original hebraico, grego ou aramaico da palavra, você encontra uma maior profundidade de significados. Graça aqui significa, é um substantivo masculino que significa bondade, favor, graciosa, preciosa, bela, mercê, aceitação. Mas quando se refere a Gênesis, no capítulo 6, versículo 8, ilustra a aplicação fundamental dessa palavra é uma consideração não merecida diante de Deus. Preste atenção. Muitas vezes, quando nós falamos de Noé, muitas pessoas acham que Noé era um cara como se ele nunca tivesse errado. Quase como se ele nunca tivesse pecado, porque afinal ele andava com Deus. Mas preste atenção, porque Paulo vai dizer aos romanos que todos pecaram e se distanciaram da glória de Deus. Então não é que Noé nunca havia pecado, não é que Noé nunca tinha errado. A questão é que Noé, em meio a uma geração corrompida, Noé escolheu andar com Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus escolheu Noé, não é porque ele era um cara perfeito, pelo contrário, porque ele era um cara que escolheu andar com Deus e a graça de Deus o encontrou enquanto ele andava com Deus.
escolher. Eu tenho tantos erros. Eu tenho tantas questões, tantas coisas que eu já vivi. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Algo que nós precisamos durante esses dias é entender a graça de Deus. Porque a graça não é para quem merece. Quem está aqui comigo? A graça não é para quem merece. Tem gente que fala assim, não, o dia que eu estiver pronto, o dia que eu decorar todos os versículos da Bíblia, aí eu vou viver o chamado de Deus. Não, meu irmão, você não está entendendo. Se você está pronto, você não precisa de graça. Porque quem precisa de graça é quem não merece. É quem não tem habilidade, é quem não tem capacidade. E quando você se encontra nesse lugar que você não merece, então a graça de Deus vem ao encontro de quem não merece. Se é para o Senhor, você pode aplaudir. Sabe, Paulo vai dizer aos Efésios, e ele declara: não é por obras para que ninguém se glorie. Porque é tão difícil lidar com a graça de Deus? Porque a graça, ela confronta diretamente o nosso senso de merecimento. A graça olha para mim e para você e diz: você não merece. E isso é difícil para a gente, porque no fundo, todos nós gostaríamos de estar prontos para viver o que Deus tem para nós. Mas sabe algo que eu quero que você entenda? É que quando Deus vai fazer algo sobre a terra, Deus não faz no padrão daquilo que nós podemos construir. Deus faz no padrão da visão dele. E a visão dele é aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais chegou em coração humano. Agora, eu e você temos habilidade ou capacidade de conhecer o padrão de Deus? Não, porque aquilo que Deus estabelece é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais chegou em coração humano. Então só é possível eu executar na terra o padrão de Deus quando eu deixo que o favor imerecido venha ao meu encontro. Sabe, meu irmão, a graça, ela devolve a glória para Deus e tira o nosso mérito humano. Porque Deus coloca homens que não são capazes para construir grandes projetos e grandes visões. Eu quero que você entenda algo essa noite. Não tem ninguém que está aqui essa noite que não tenha um propósito da parte de Deus. Não tem ninguém que esteja aqui essa noite que não tenha um chamado, não tenha uma vocação. Meu irmão, há uma visão de Deus a ser estabelecida sobre a sua vida durante esses dias. Agora, o que eu preciso, Elisa, para viver esse propósito de Deus? Você precisa escolher andar com Deus. Preste atenção. Eu nunca vi alguém que escolheu andar com Deus mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que escolheu andar com Deus também não ser usado pelo Senhor, porque a Bíblia diz que Ele não acende uma candeia para colocar debaixo da cama. Quando Ele acende uma candeia, Ele coloca no alto do velador para que todos na casa sejam iluminados por ela. Então você precisa entender que a sua escolha de andar com Deus durante esses dias vai gerar um resultado no mundo espiritual. Por quê? Porque enquanto você permite Deus te acender, enquanto você permite Deus te ativar, meu irmão, se prepare, porque Ele vai levantar você, Ele vai usar você, Ele vai se mover através de você. Sabe, o projeto de Deus, então, ele é apresentado a Noé. Talvez você está aqui e tudo que você precisa é escolher andar com Deus, entendendo que há um projeto de Deus para você, é uma visão de Deus para você. Mas tem pessoas que estão aqui hoje. Posso falar? Cadê meus alunos? Posso falar? Tem pessoas que estão aqui hoje que estão numa outra estação, porque você tem andado com Deus, você tem caminhado com o Senhor, e o Senhor tem dado direções a você.
O Senhor tem dado estratégias para você. Meu irmão, eu não sei qual foi a arca que Deus te mandou construir. Eu não sei qual foi o propósito. Eu não sei qual foi o projeto. Mas o Senhor me falava de pessoas que estão aqui essa noite, que Ele já te deu a visão. Ele já te deu o projeto. Ele já te deu o propósito. Só que quando nós estamos debaixo de uma direção do Senhor, existem pessoas que têm reações diferentes. Porque existem pessoas que mergulham na graça, mergulham no favor imerecido. O projeto é grande, a visão é grande. Ele sabe que ele não dá conta, mas ele reconhece que a graça e a favor de Deus sobre ele. Existem pessoas que entenderam tanto a graça que diante da visão, por mais que ela seja grande, gente, para Noé era grande. Uma época que nunca havia chovido sobre a face da terra. Noé está construindo, não era um barquinho não, irmão. Porque naquela época, provavelmente, um barquinho até existia. Para eles atravessarem de um lado para o outro. Mas Noé está construindo uma arca. Um projeto que era muito maior do que ele, que ninguém nunca tinha visto. O projeto era grande? Era grande o projeto. Talvez se ele olhasse para ele, quando Deus falou assim, Noé, constrói a arca. Talvez ele falou assim, talvez ele pudesse ter pensado, como que eu vou fazer isso? Mas sabe o que é interessante? Noé não parou para questionar a Deus o tamanho da visão. Tem alguém aqui comigo? Noé não parou para questionar a Deus o tamanho da direção. Noé não parou para questionar a Deus o tamanho daquilo que Deus estava para fazer. Ele simplesmente obedeceu tudo que o Senhor tinha ordenado para ele. Porque não era sobre Noé, era sobre a visão de Deus sendo estabelecida a partir de Noé. Agora, existem pessoas que então mergulham na graça. Não andam como quem é imperfeito, andam como quem foi justificado, andam como quem é favorecido por Deus. Agora, existe um segundo tipo de pessoa, e talvez esse seja você, que são as pessoas que quando recebem uma direção de Deus, eles vão para o lugar da comparação. Tem gente que quando Deus dá direção, ele começa a olhar para o irmão que está do lado. Ele começa a olhar para o que outras pessoas estão construindo. Imagina se Noé tivesse ido para o lugar da comparação. Mas como, Senhor, que eu vou construir uma arca? Ninguém está fazendo. Como quem diz, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Sabe qual é o problema de quando Deus te dá uma palavra e você começa a se comparar com outras pessoas? É que a comparação, ela te desconfigura do padrão original de Deus. Todas as vezes que você se compara, você deixa de executar aquilo que você foi criado para ser. Todas as vezes que você se compara, você está entrando na vida de uma outra pessoa e você abandona o projeto original de Deus. Quando você se compara, você está dizendo para Deus que aquilo que Deus tem para você não é bom o suficiente para você. E talvez tenha gente que está aqui essa noite, que está nesse lugar. Deus já te deu uma visão. Deus já te deu um projeto. E você está olhando para a grama do lado, olhando para o projeto que outra pessoa está construindo. E o que você não percebe é que enquanto você está se comparando, você está paralisado no propósito que Deus tem, de forma pessoal e de forma personalizada para você. Mas existe um outro tipo de pessoa. Existem pessoas que diante da direção, diante do propósito, eles ficam paralisados, olhando para a opinião das pessoas. Deixa eu falar algo para você hoje. Eu preciso que você entenda que se a opinião pública te move, você é guiado pela terra e não pelo céu. Eu vou repetir. Se a opinião pública te move, você é guiado pela terra e não pelo céu. Ah, meu Deus. Tem alguém aqui comigo essa noite? Vira para esse irmão que está do teu lado e fala assim, vou ajudar a pastora a pregar. Você vai fazer uma cara de profeta para ele, apontar um dedo de profeta e vai dizer para ele assim, a voz do povo não é a voz de Deus. Fala para o do outro lado para ele não ficar com raiva de você, fala, a voz do povo não é a voz de Deus. O problema é que às vezes nós damos mais glória para os homens do que para Deus. Deixa eu falar algo para você. Não é porque os homens estão te apoiando que Deus está avalizando os seus processos. Tem gente que só constrói o projeto debaixo da aprovação de homens. Meu irmão, tem hora que os homens não vão apoiar a visão que Deus te deu,
aplaudir dentro da visão. Você pode imaginar Noé construindo uma arca em dias que nunca havia chovido sobre a terra. Imagina as pessoas olhando para Noé e falando: lá Noé, ó, surtou Noé. Ih, tá gagá Noé. Imagine as opiniões a respeito dele. Sabe, meu irmão, se você quer viver o propósito, você precisa estar preparado para lidar com as opiniões contrárias à visão que o Senhor estabeleceu sobre você. Tem gente que deixa de construir o projeto porque outras pessoas opinaram. E porque as pessoas estão te apoiando, você agora fala: não, tá todo mundo me aplaudindo, eu vou. Meu irmão, aplauso de homens não garante a aprovação de Deus. Não, eu vou repetir porque tem alguém que precisa ouvir isso aqui hoje. Aplausos de homens não garante a aprovação diante de Deus. Não é porque as pessoas estão te aplaudindo que o céu está te validando. Então algo que nós precisamos compreender é que as pessoas sempre vão querer que você construa um projeto baseado na opinião delas. O problema é que a opinião de homens não é a opinião de Deus, porque aquilo que Deus faz é aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e não chegou no coração do homem. Então não adianta querer que os homens te aprovem dentro da visão. Quem está aqui comigo essa noite? Cutuca o irmão que está do teu lado e fala: Deus está falando com você. Preste atenção. Eu preciso que você entenda hoje que a máxima das pessoas vão querer que você construa um barco quando Deus te mandou construir uma arca. Não, você não está aqui comigo não. Eu preciso que você entenda que as pessoas vão querer que você construa um barco. Eu não sei qual é o projeto que Deus mandou você construir, mas por que eles vão querer que você construa um barco? Porque o barco é familiar a eles. E aquilo que Deus vai mandar você construir durante esses dias, homens não viram. Não, meu irmão, eu venho como profeta de Deus para ministrar a você e dizer a você que aquilo que Deus vai te dar como projeto durante esses dias, os homens não viram, os olhos humanos não viram, e você vai precisar ter coragem para construir aquilo que homens não estão construindo. Preste atenção. Sabe, a Bíblia fala de Elias e Eliseu. Quando Eliseu assume agora a posição de Elias, antes de assumir, ele fala para Elias: tá bom, eu vou, mas eu quero porção dobrada do que você carrega. O que Eliseu estava dizendo para Elias? Ele estava dizendo assim: eu não quero só a unção que você tem, eu quero a unção que você tem, e eu quero aquela que é minha, de forma pessoal. O texto vai dizer que Elias realizou muitos milagres, mas o texto diz que Eliseu fez porção dobrada. Então preste atenção, Eliseu precisou ter coragem de lançar a capa onde Elias não teve coragem para lançar. Vou repetir, Eliseu precisou ter coragem para lançar a capa, para operar milagres em lugares que Elias não lançou. Meu irmão, o que Deus vai te levar a fazer durante esses dias é coisa que o homem nunca fez, e você vai ter que ter coragem. Elisa, mas não tem ninguém construindo arca. Você não é todo mundo, não é assim que dizia a tua mãe. Ei, eu ministro sobre você hoje espírito de ousadia, espírito de intrepidez, para discernir a direção de Deus durante esses dias e ter coragem para fazer o que ninguém está fazendo. O que ninguém está fazendo. Sabe, você precisa entender que não adianta achar que todo mundo vai entrar no teu barco, meu irmão, no teu projeto, que não vai. Só quem tinha aliança com ele, só quem creu entrou na arca. Então não adianta você achar que todo mundo vai te aprovar dentro do lugar do propósito, porque não vai. Não vai. Tem hora que você vai ter que caminhar. Não, você não está entendendo. Meu irmão, ou você caminha pela aprovação de homens, ou você caminha pela aprovação de Deus. Sabe o que Deus quer de você durante esses dias? Que você deixe Ele validar os seus processos e não a opinião das pessoas. Talvez você está aqui e você está querendo validação de homens. E Deus está olhando para você e dizendo: você não entendeu? Que tem pessoas que só vão acreditar na visão que eu te dei a hora que eu fazer cumprir aquilo que eu estabeleci sobre a sua vida.
Você não entendeu que tem gente que só vai te apoiar na hora que vê Deus cumprindo aquilo que Ele falou que ia acontecer na sua vida. Sabe, o segundo princípio que nós encontramos aqui nesse lugar, nessa história, porque quando Deus dá a visão, diga comigo, quando Deus dá a visão, Ele também te dará o plano para a execução. Vamos de novo, quando Deus te dá a direção, Ele também te dará o plano para a execução. Então preste atenção. Deus escolheu um homem que optou em andar com Ele. Homem esse que não era perfeito, mas escolheu deixar que a graça de Deus, o favor de Deus o alcançasse. A esse Deus estabelece uma visão, a esse Deus estabelece um propósito. Só que muitas vezes quando nós falamos de propósito ou de direções de Deus, tem muita gente que acha que quando Deus dá a direção, Ele tem autonomia para fazer a direção acontecer do jeito que Ele acha que tem que ser. Mas eu preciso que você saiba que quando Deus te dá a direção, você não tem autonomia para executar o projeto do jeito que você acha. Eu vou repetir. Quando Deus te dá a direção, você não tem autonomia para executar o projeto do jeito que você acha. Você precisa entender que após Deus te dar a direção do propósito que Ele tem para você, Ele vai te dar os detalhes de como Ele quer que aquele projeto seja estabelecido. Então se você está aqui, minha irmã, meu irmão, e você tem uma palavra de Deus, eu preciso que você saiba que nesses dias, Deus vai começar a te dar detalhes estratégicos daquilo que Ele te mandou construir. Porque afinal, como eu vou construir algo que eu nunca vi? A palavra vai dizer que Deus deu os detalhes para Noé. Deus falou para Noé, Noé, eu quero madeira cipestre. Deus deu para ele, Noé, vai ter tantos, vão ser 3 andares. E vai ser assim com você, amém? Deus vai falar assim, ó, eu quero tal material, viu filho? É esse material que você vai usar. Filho, a medida do projeto é essa. Eu quero 3 andares, eu quero tantas salas, a porta vai ficar de tal lado. Deus começa a dar os detalhes daquilo que Deus estava para fazer na vida de Noé. O que eu quero que você entenda no seu coração, a palavra vai dizer em Hebreus que Noé, pela fé, quando foi avisado a respeito das coisas que não se viam, ele foi movido por um santo temor para construir a arca do Senhor. Então você tem que entender que se o projeto não é seu, você vai precisar de temor para construir aquilo que não é seu. E o temor te faz construir nas medidas de Deus, na estrutura de Deus, e não do tamanho que você acha que tem que ser. Sabe qual é o problema de muita gente? Que Deus dá a direção e ele sai igual um trem desenfreado, como nós mineiros dizemos. Sai igual um trem desenfreado, para quê? Para executar o projeto logo. E Deus está falando, filho, você não entendeu. Eu vou te dar os detalhes daquilo que eu vou fazer através de você. O problema de muita gente é que na pressa em ver o cumprimento daquilo que Deus falou, ele constrói um barco em lugares que Deus mandou construir arca. E o problema é que barco não aguenta a pressão do dilúvio. Você precisa de temor de Deus para construir o projeto que Ele tem colocado no seu coração durante esses dias. Ei, não queira as chuvas se a estrutura ainda não está preparada. Tem gente querendo o cumprimento daquilo que Deus falou sem ter a menor estrutura. Aí ele está com raiva de Deus. Ou muitas vezes com raiva do pastor. Ah, porque meu pastor não acredita em mim. Ah, porque meu pastor não impulsiona. Meu irmão, tem hora que não é teu pastor te parando, não. Tem hora que é Deus te parando. Porque Ele sabe que você ainda não tem estrutura necessária para aguentar a dimensão do cumprimento do propósito. Então Ele te para te dar estrutura. Não porque Ele tem raiva de você. Não porque o projeto ficou no caminho. Mas porque Ele tem amor e zelo. E porque Ele quer preservar você. Ele te para até que a estrutura esteja construída. Porque cumprimento do propósito sem estrutura vai te matar. E a arca não era para matar Noé. A arca era para preservar Noé e a família dele. Aí tem gente que está assim, sabe, pastor? Porque Deus tem pressa em executar o projeto dele na minha vida. Porque Deus está com pressa em executar. Irmão, Deus, sabe o que a Bíblia fala? Vamos lá, estou terminando. A Bíblia fala assim. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Há muito tempo eles desobedeciam.
Enquanto Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Olha isso. Naquela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Preste atenção. Deus não estava com pressa da arca ficar pronta. Deus esperava pacientemente enquanto a estrutura era construída. Sabe, porque às vezes nos atendimentos, né, pastora Lívia? Tem gente que olha pra gente e fala assim: não, porque eu estou pronto. Não, porque eu estou preparado. Aí Deus está olhando para você e falando assim: aham, sei que você está preparado. Porque a estrutura que Deus constrói não é só externa. A estrutura que Deus constrói também é dentro de você. E você pode mentir para os seus líderes, para os seus pastores, que você está pronto, mas Deus conhece a estrutura interior do teu coração. Aí você fala para homens que você está pronto, mas Deus está olhando para você e dizendo: você acha que você está pronto? Ou você pode tentar me dizer que você está pronto, mas na verdade, eu sei que a estrutura do que eu preciso estabelecer dentro de você ainda não está preparada. Ei, Deus não é irresponsável em te colocar em lugares sem antes te dar estrutura. Todo propósito está diretamente entrelaçado com um processo. E é no processo que Deus te dá estrutura para suportar o cumprimento do propósito. Eu vou repetir isso sobre a sua vida. Deus não está com pressa em cumprir aquilo que Ele te falou, porque todo processo está entrelaçado. Todo propósito está entrelaçado com o processo. E é no processo que Deus te dá estrutura para suportar o cumprimento do propósito. O que Deus, meu irmão, tem tentado gerar como estrutura dentro de você? Talvez um caráter mais aprovado. Talvez alguém mais resiliente. Um homem de oração, uma mulher de oração. Deus não faz apenas estruturas externas, mas são estruturas internas, pilares consolidados que Ele estabelece dentro de nós. Sabe, a minha oração é para que hoje você deixe Deus avalizar os seus processos. Porque você está querendo que os homens olhem para você e digam que você está pronto. Mas o padrão de Deus é mais alto. E o padrão de Deus não está baseado na opinião pública, está baseado na visão do projeto que Ele tem para você. É por isso que o processo de Deus sempre vai ser mais longo, porque homens que vivem grandes propósitos, sim, vão passar por longos processos, onde estruturas maiores serão forjadas em você. Se coloque de pé, para fingir que a gente está acabando. Estamos acabando. Pessoal do louvor, se puder vir. E aqui está o nosso terceiro princípio. Porque aquilo que Deus faz na vida de um homem não alcança apenas ele. O que Deus faz na vida de um homem sempre vai alcançar a próxima geração. O que Deus vai fazer durante esses dias da sua vida não tem a ver só com você. Na verdade, não tinha a ver com Noé. A visão, a direção não tinha a ver com Noé. Tinha a ver com aquilo que Deus ia fazer a partir de Noé, para a preservação da família dele e para a preservação da próxima geração. Sabe, a Bíblia diz que os filhos de Noé foram salvos, as esposas. Uma raça foi preservada a partir de Noé. Nós sabemos que a arca foi um elemento utilizado por Deus para trazer juízo sobre a terra. Só que a Bíblia vai nos dizer que aqueles que creram naquele elemento foram salvos e preservados por Deus. Quando olhamos para a arca ela é uma tipologia da pessoa de Jesus. Porque todos quanto creram nele são salvos. São salvos de quê, Elisa? São salvos de si mesmo. Salvos do seu senso de merecimento. Salvos da sua própria capacidade. Salvos da opinião das pessoas. Esses encontram a graça, encontram o favor do Senhor. E esses são usados por Deus para fazer parte daquilo que Deus está fazendo sobre a face da terra. Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Eu não sei em qual posição você está. Talvez você está aqui e você precisa escolher andar com Deus essa noite.
Você olha para você, você está mais perdido do que tudo. Você olha para você, você não vê o motivo da sua existência. Você não sabe nem por que você existe. Você não vê um objetivo, você não vê um propósito. Você tem andado em meio a uma geração que está corrompida e perdida, e você sabe disso. Mas se você está aqui essa noite, é porque você tem escolhido andar com o Senhor. E talvez tudo que você precisa hoje é reconhecer que você realmente quer andar com o Senhor. Porque aqueles que escolhem andar com Deus são usados pelo Senhor. Ah, meu irmão, Deus vai dar um propósito para você. Deus vai dar um destino para você durante esses dias. Mas talvez você está aqui durante esses dias e Deus já tem falado com você. Talvez você está aqui e Deus já tem colocado direções a serem cumpridas a partir de você. E eu não sei se você está deixando de lado o projeto que Deus tem para você, porque você está se comparando com alguém. Eu não sei se você está olhando para a opinião das pessoas. Eu não sei se você está esperando que a terra te aplauda, te valide, quando só os céus podem te aplaudir e te validar. Você tem deixado de executar o propósito. Você tem buscado a face de Deus, mas você não tem se posicionado dentro do chamado e da vocação de Deus para você. Mas essa é a noite que o Senhor quer te trazer novamente para o eixo. Eu creio que durante esses dias, meu irmão, você vai experimentar de um liberar de direções de Deus sobre a sua vida. Eu creio que durante esses dias o Senhor vai começar a te dar estratégias que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais chegou em coração humano, mas Ele tem preparado para você. Talvez o que você precisa essa noite é dizer: Senhor, eis-me aqui. Me deixe conhecer aquilo que está no teu coração para mim durante esses dias.